Amigos do MG Motos, estou caminhando por uma praça muito acolhedora, muito aconchegante, uma coisa assim, fora do convencional, bem, bem peculiar da região. Estou no sul de Minas. Vou mostrar para vocês aqui, ó, com esse... Aqui, ó. Poços de Caldas. Para ficar mais bonito, eu amo Poços de Caldas e ao fundo o Palace Hotel. Vou dar um giro aqui para vocês. Aqui tem uma arquitetura que foi criada, tem vários complexos aqui dentro dessa arquitetura do Palace Hotel. Ali também tem um hotel mais de época dos anos 1900 e no começo dos anos 1900. Vou voltar para mim aqui. Tem um BenTV ali bem na palma dessa obra de arte ali. Aliás, tem dois pássaros nas mãos. Interessante. Ali está escrito, deixa eu ver, o Estado de Minas ao Brasil, século XIX. Poços de Caldas, 170 mil habitantes, 461 quilômetros de Belo Horizonte, da capital. Aqui é o 15º município mais populoso de Minas Gerais. O lema daqui é saúde e vida. Tem uma certa relação, porque o clima aqui é um espetáculo. Umas montanhas aqui. Eu vou falar sobre essas montanhas porque uma coisa interessante é que Poços de Caldas, ele está dentro de uma formação vulcânica. Já visto até a relação das águas termais, que aqui é muito evidente. Essa formação vulcânica, a qual se formou essa região, é de cerca de 80 milhões de anos. O complexo turístico daqui ele é muito grande. Aqui tem um time de futebol chamado Caldense, né? A Veterana, né? Para quem curte futebol, assim como eu, a Veterana. Veterana porque ela é de 1925. Cricket é um esporte que existe aqui na região. Ele é muito comum. Cricket se assemelha com beisebol. Vou dando umas pinceladas em algumas coisas legais daqui. Aqui é datado de 1765. O primeiro documento que cita aqui é desse ano, quando chegaram aqui um tal de senhor Manuel Velho e Pedro Franco, conforme um relato de alguns documentos, ao governador de São Paulo, Dom Luiz, o Morgado de Mateus. No século XVIII, numa carta enviada ao governador de Minas Gerais, citam a descoberta de Caldas. Caldas são águas quentes. A palavra Caldas refere-se a águas quentes. Então, por exemplo, tem aqui Poços de Caldas, tem um município chamado Caldas aqui perto, tem outros municípios que têm a palavra Caldas. Vamos sair de Minas Gerais, Caldas Novas, lá em Goiás, Caldas Novas, também relaciona-se com águas termais. O nome do município tem uma relação com a história da família real portuguesa. O seu primeiro visitante ilustre, o imperador Dom Pedro II, em outubro de 1886. Estou caminhando aqui pela praça, dá para sentar num banco desses aqui e ficar horas e horas contemplando o lugar. E o mais interessante é o seguinte, aqui no Palace Hotel, na parte de trás, tem uma outra praça muito maior do que essa daqui, que é um show. Vou mostrar para vocês aqui a imagem do quarto onde eu me hospedei, a visão de trás, para vocês terem uma noção do que é essa suntuosidade que é aqui Poços de Caldas. Essa é a vista aqui do Palace Hotel, da parte de trás. Olha que praça muito maneira, cara. Olha que bacana. Tá um pouco neblina, tá um pouco nublado, tem uma neblina baixa.
Um jardim aqui espetacular. Ali tem uma fonte luminosa. Ali atrás é o teleférico. Aquela obra ali é o teleférico. Então, um pouco da vista de trás do Palace Hotel. E ali está o BenTV. Caldas da Rainha, lá em Portugal, tem um lugar lá chamado Caldas da Rainha, assim chamado em homenagem à rainha Dona Leonor, que era a esposa de Dom João II, lá de Portugal. E lá em Caldas da Rainha possui o mais antigo hospital termal em funcionamento no mundo. Um outro detalhe, pegando esse gancho do mundo, né, que eu vou fazendo essas conexões assim para vocês entenderem. Poços de Caldas faz parte de um circuito de águas termais. É o único município, é o único lugar fora do Brasil que está num circuito do mundo de águas termais. Então tem lá na Europa, Caldas da Rainha, como por exemplo, alguns outros lugares lá, que eu não saberia citar aqui agora, e Poços de Caldas. Então quem quiser no mundo ter fazer um circuito turístico relacionado com a questão de águas termais, Poços de Caldas está inserido num desses. Então, esse Caldas da Rainha, essas águas termais, é citado como desde o século XV que existe. O nome daqui de Poços de Caldas foi se descoberto, poços, porque animais no passado ficavam em pequenos poços por causa das águas serem quentes, térmicas. Foi dado o nome de Poços e Caldas associada a Caldas da Rainha lá de Portugal. Acho que deu para entenderem o topônimo, né? Existe um outro relato que eu acho que é importante citar, que em 1832, um médico do Império, que descreve ter tomado banho termal, que era numa fazenda aqui próxima da região. Em 1865, essa fazenda onde haviam esses poços termais, que foi relatado por esse médico do Império, foi cedido à província de Minas Gerais, a região, a fim de construir naquele local onde haviam esses poços nessa fazenda, foi cedido para que fosse construído essa questão de águas termais. E num documento citado, a história institucional, o surgimento de Poços de Caldas, também tem esse relato desse médico do Império, de ter citado isso. Quer dizer, isso tem essas versões na história, mas é interessante a gente falar sobre isso, né? Não sei se dá pra... Uma rua bem charmosinha aqui, com a copa das árvores bem interessante dos dois lados, né? Forma-se um túnel, enfim. Gostei demais disso aqui, ó. Aliás, eu curto muito. Eu vou mostrar para vocês uma grande atração turística do Palace Hotel. É a piscina térmica, construída num suntuoso salão sustentado por colunas de mármore Carrara. Olha isso. Vou filmar lá dentro e vou inserir aqui após essa minha fala daqui a pouco. Então existem relatos das águas sulfurosas aqui da região terem essas propriedades medicinais, que eu vou até fazer o uso delas mais tarde, né? Gozarei desse prazer. Atrai turistas não só de Minas Gerais, aqui está 260 quilômetros de São Paulo, está quase 170 quilômetros de Campinas, está aproximadamente 460 também de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, aliás, e 460 de BH. Então assim, está numa região que não é complexo de se vir, passar um fim de semana com um feriado, enfim. Poços de Caldas foi tema do Samba Enredo no Rio de Janeiro em 2006. Já foi cenário de algumas novelas, Rosa dos Ventos, Livre para Voar,
Tem uma outra novela, deixa eu me lembrar, gravação da novela Alto Astral, todas de uma TV expressiva no Brasil, né? Tem uma banda que ela foi tombada como patrimônio artístico e cultural do município. Essa banda ela faz as apresentações aos domingos desde 1914 no Coreto da Praça, ali. Então, vindo a Poços de Caldas ou passando pela região, vocês não perderem a oportunidade. Tem muito motociclista aqui, não só os que vêm de São Paulo, mas já vi alguns aqui de Belo Horizonte, da região daqui de Minas Gerais, né? Não posso deixar de citar que o nosso atual secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o Leônidas Oliveira, se tornou cidadão de Poços de Caldas, né? Ele é um Poços caldense. Ele é de São Gotardo. Eu estou para visitar o município onde ele nasceu, que chama-se São Gotardo, próximo ali a Dores do Indaiá. Não posso deixar de mencionar o nosso deputado estadual Mauro Tramonte, né? O apresentador, jornalista da rede Record, que é meu xará. Mauro Tramonte, ele é líder na Assembleia Legislativa da pasta de Turismo e Gastronomia. É uma pessoa de extrema relevância para o estado de Minas Gerais nesse aspecto, além das legislações, né, que ele o faz muito bem na Assembleia. E um grande amigo meu, que inclusive é assessor do Mauro Tramonte, que é o Hélio Marcaça, que também é daqui de Poços de Caldas. Ele é um Poços caldense, um cara de gente boa demais. Então é isso. Conhecendo Minas Gerais, conhecendo os municípios de Minas Gerais, me surpreendi muito com esse município de Poços de Caldas. Conheça Minas, tira meus óculos, conheça o seu estado, tem muita relevância cultural, muita relevância histórica. Não deixe de usufruir o seu estado.